Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estou passando esse vídeo aqui como uma ferramenta para nós de evangelização. Esse é o plano de salvação que eu vou passar aqui de maneira muito simples, de maneira muito prática, bem resumida, para que sirva de ferramenta para nós na nossa obra missionária, na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós estamos evangelizando algumas pessoas, nós estamos orando por algumas pessoas e não conseguimos explicar resumidamente o plano de salvação. Então a minha ideia aqui agora é te dar uma ferramenta de evangelização, um plano de salvação completo, para que as pessoas entendam a necessidade de se renderem a Jesus, de entregarem sua vida a Jesus. Para isso, eu vou usar apenas o livro, a carta de Paulo aos Romanos, apenas o livro de Romanos. E nós vamos basear todo o plano de salvação na carta aos Romanos, para que a gente apresente de maneira simples. O primeiro ponto que a gente precisa explicar é que Deus criou todas as coisas perfeitas e santas e separadas para Ele, para que tudo estivesse em comunhão com Ele, toda a sua criação estivesse em perfeita comunhão com Ele. Mas a desobediência do homem e da mulher fez com que toda a raça humana se tornasse pecadora. E aí, nesse momento, quando você for apresentar a forma como o pecado entrou no mundo, você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12, e lá vai estar escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir da desobediência de Adão e Eva, todos nós, a sua descendência, nos tornamos pecadores. O segundo ponto que você vai apresentar de maneira simples é deixar muito claro que todos são pecadores. Assim como nós herdamos o pecado de Adão e Eva, nós continuamos pecadores atualmente. Então você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. E lá está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Isso vai deixar claro a forma como o pecado entrou no mundo, por um só homem, o primeiro Adão. E esse pecado se espalhou por toda a raça humana. Isso vai ficar claro com o segundo ponto, que todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. O terceiro ponto são as consequências do pecado. Já que agora eu sei que sou pecador e que careço da glória de Deus, o que se apresenta diante de mim? Bom, a partir de agora nós temos dois caminhos. Ou o caminho de permanecer no pecado, ou o caminho de nos render a Jesus. E cada um desses caminhos trará uma consequência. E aí você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. E lá está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você tem duas opções a partir do entendimento de que é um pecador: permanecer no pecado e com isso receber como salário a morte, ou você pode se entregar a Jesus e o dom gratuito de Deus, que é o próprio sacrifício e a própria obra de Jesus. O dom gratuito de Deus será a vida eterna, será a salvação para a sua vida. O quarto ponto que nós vamos apresentar nesse plano de salvação é o resgate. Nós fomos resgatados por Jesus. Nós não precisamos pagar preço. E para isso você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. E lá diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus já se ofereceu como oferta de sacrifício para pagar o meu pecado, o seu pecado. Não há nada mais a fazer, a não ser aceitarmos o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e reconhecê-lo como tal, como nosso Senhor e como nosso Salvador. O último ponto é propriamente a salvação. E aí você vai abrir a sua Bíblia em Romanos 10, 10, e diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí, nesse momento,
no momento em que você vai oferecer e ratificar a salvação para essa pessoa que você está evangelizando, você vai pedir para que ela ore com você, para que ela repita uma oração de entrega a Jesus. E nesse momento você pode fazer uma oração muito simples, para que ela reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma como exemplo, e à medida que você for explicando, você vai falando a oração e pedindo que a pessoa repita com você, para que ela confesse com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela. Pode ser uma oração assim: Senhor Jesus, eu hoje tomo entendimento do meu pecado e sei que o pecado traz consequência, mas eu quero me render ao Senhor. Eu quero o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E nesse momento, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e entrego minha vida a Ti. Amém. Com essa simples oração, você lembra a pessoa que ela está confessando com os próprios lábios e reconhecendo a salvação que vem de Jesus. Esse vídeo, como eu falei no começo, é muito simples e muito resumido, mas vai te ajudar na sua caminhada cristã e na sua obra missionária. Que Deus te abençoe como um missionário que Ele tem chamado. Amém.